Como eu havia prometido, trazer algumas opiniões diferentes a respeito do aspecto econômico desse processo, devido ao meu desconhecimento do assunto. Hoje estamos com o Adilson Góes, uma pessoa com bastante experiência na área de câmbio, que mora na Flórida já há algum tempo, trabalhando com isso aqui no Brasil e na Flórida. Então, nós vamos saber como ele está vendo esse processo, como ele enxerga essa transformação da sociedade que nós estamos atravessando e o que ele acha que a gente pode esperar do futuro, principalmente no curto e médio prazos, tá? Então, eu quero agradecer ao Adilson Góes, em primeiro lugar, obrigado pela disponibilidade e seja bem-vindo aqui ao curso. Eu acho que os alunos vão apreciar o teu conhecimento do tema. Alguns que já me acompanham nas lives já viu, eu já coloquei acho que 2 ou 3 vídeos seus nas transmissões das lives, e agora a gente vai fazer algo mais específico. Então, seja bem-vindo, Góes, e eu gostaria que você começasse falando um pouco da tua experiência para as pessoas conhecerem o teu histórico. É isso, solte o verbo aí. Também. Bom, Alexandre, para mim é uma honra, Alexandre Costa, estar com você. Mais conhecido como Ale, você pode me chamar de Góes, que é como todo mundo conhece, meus filhos me chamam, e é assim que eu sou tratado. Acho que posso ter essa liberdade aí com você de chamar Ale, mas eu chamo de Alexandre Costa também. É uma honra para mim participar do seu curso, eu tenho acompanhado, não todas, mas muito das suas lives, dos seus estudos, livros, e eu acho que nunca nós tivemos um tempo tão necessário, um tempo tão importante, um tema tão atual mesmo, e nós não sabemos como é que isso vai se dar, mas sabemos que a qualquer momento vai se dar, se é que já não está se dando nesse exato momento, porque a coisa está num ritmo tão acelerado que às vezes a gente fica surpreendido. Eu tenho uma experiência na área de câmbio, eu comecei a trabalhar na década de 80 em corretora de câmbio, trabalhei a vida inteira em corretora de câmbio, fui sócio de corretora de câmbio, e agora, nos últimos 4 anos, vim para a Flórida, também trabalhando na área de câmbio. Mas no câmbio aí você envolve Banco Central, você envolve muita legislação, muita mudança, pegando uma mudança de moeda. Eu trabalhei na época de Sarney, o Brasil em moratória, depois entrei e peguei o Plano Real tomando dinheiro, lá o plano do Collor, de Plano Cruzado, depois vem o Real, o RV, como foi conduzida a economia e todo o trabalho através com o Fernando Henrique, Lula, o porquê que aconteceu, porquê que o dólar caiu com Lula, Dilma, o Temer e agora também o Bolsonaro. Então, é tudo uma grande loucura, tudo que a gente viu e está vendo, e vamos tentar aqui trazer alguma informação que você pode desfrutar no seu curso, alguma coisa com 30 e 82, são 30, quase 40 anos de curso, de experiência, alguma coisa eu devo saber, né? Alguma coisa eu vi passando. Bom, antes da gente entrar em 3 temas principais que eu quero conversar com você, eu vou te pedir uma pergunta de leigo mesmo, porque eu sei que, como eu sou leigo e tenho uma série de alunos que eu tenho certeza que também tem essa dificuldade, né? O que é o trabalho de câmbio, de uma corretora de câmbio? Como funciona isso na prática, assim? Deixa eu te falar rápido. O trabalho de uma corretora de câmbio? Tem muita relação com o Banco Central. A corretora de câmbio é uma instituição autorizada pelo Banco Central. Tá? Antes, lá atrás, quando tinha exportação de café, é duro falar sobre isso, que é muito longo, mas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, no passado, o Brasil era exportador de café. Lá no passado, 40, 30, mas já existiam essas empresas centenárias no Brasil, Ford, GM, Volks. E como é que era feito? Por exemplo, você tinha uma exportação de café, você tinha um crédito de exportação para receber,
e a Ford tinha que pagar as importações dela. Então, era uma compensação feita na Bolsa de Valores de café ali na 13 de dezembro. O cara ia com papelzinho, era um cara, um preposto do governo, ia lá com papel e ficava esperando. Aí, quando o cara da Ford falava, eu tenho... E os lotes eram pequeniníssimos, vai. Eu tenho $20 mil aqui para pagar. Aí, o cara que tinha um crédito de café fala, eu tenho aqui para receber da exportação de café. Vamos fazer a compensação. Isso era coisa assim, lá atrás, rudimentar. Só que isso deu margem para o mercado, para a coisa avançar. E aí, quando chegou em determinada data, isso foi transformado numa instituição, né? O preposto foi um cara que foi autorizado pelo Banco Central a constituir uma empresa que era um cartório. A corretora era um cartório. Você tinha um camarada nomeado pelo governo, esse camarada tinha uma carta patente, essa carta patente dava para a autoridade para ele representar as operações de câmbio. Então, ele tinha seus clientes, fazia as operações na corretora, e era algo tabelado, e você não podia fechar câmbio sem usar uma corretora, né? Então, eu entrei em 82, meus tios começaram antes, mas para você ter uma ideia, o Banco Central, muitas pessoas não sabem quando é que foi criado o Banco Central. Alguém pensa que o Banco Central tem 200 anos, tem 300 anos. E, na verdade, o Banco Central foi inaugurado em 1964, na era militar, em dezembro. O Banco Central foi constituído ali. E, antes disso, você tinha o Banco do Brasil, que fazia muito serviço que o Banco Central faz. Agora, a exigência de um Banco Central também foi do FMI e do governo americano e dos mercados no mundo. Porque quando eles chegaram no Brasil para verificar a dívida externa brasileira, não tinha controle de nada, não havia um registro, não havia... Era uma coisa totalmente arcaica. Então, o Banco Central foi constituído para organizar, porque o Brasil precisava de divisas, precisava de tantas situações que não existia ali de forma organizada. Então, foi criado relatórios, e as corretoras teve um papel fundamental, porque a corretora, todos os câmbios tinham que ser feitos através de corretora, não era ir no banco como é hoje, você tinha que usar uma corretora. E a corretora fazia os lançamentos de todas as operações. E o Banco Central, isso manualmente. E o Banco Central, então, tinha pessoas fiscais que iam lá checar a documentação, havia toda uma regra. Então, foi fundamental para equilibrar e fazer aquela constituição da dívida externa. Lembra tal da que a gente ouvia muita gente quando era criança, nossa, a dívida externa, calcular, tudo isso era feito através do Banco Central, e as corretoras tinham um papel muito importante nisso. Aí passou um tempo, chegou na era do Collor, o Collor, então, abriu, falou que você não é mais obrigado a usar a corretora, você pode, então, fazer direto com o banco. Aí o pessoal falou, acabaram as corretoras. Não, as corretoras continuaram operando, só que ela não era mais um cartório. Você podia operar direto com o banco. Mas muitas empresas foram e voltaram, outras nem foram, porque a corretora tinha o know-how, e tem o know-how até hoje. Tem, por exemplo, a Fair é uma corretora que tem mais de 200 funcionários no Brasil. Então, o que é isso? É uma pessoa que vai analisar a documentação, vai verificar. O câmbio ainda é muito burocrático no Brasil. Vocês viram quando tentaram liberar o câmbio, o que aconteceu no governo aí do PT, que teve uma liberação, e ainda existe, teve que entrar a Lava Jato e descobrir várias e várias falcatruas envolvendo operações de câmbio, que é onde o dinheiro ia embora, voltava, fazia tudo aquela pedalada. Tem um monte de dinheiro lá fora que ninguém sabe onde está, e que foi mandado essa operação, foi feito tudo isso, através de uma operação de câmbio. E, infelizmente, contaminou todo o mercado. Então, a corretora de câmbio, o que ela faz? Ela intermedia a operação de câmbio, ela analisa a documentação, ela vai até os bancos cota, ela formata preço, essa verifica, porque quando você vai importar um produto, você imagina que você importa um carro ou uma peça. Você tem que pagar essa peça. Imagina que você fez uma importação de $1 milhão. Se você tem um dinheiro meio por fora e você quer mandar para esse cara lá fora, se você não tiver um controle, alguém que faça o registro, se não existir no Banco Central um sistema, na Receita, o camarada pega uma operação e manda 20 milhões, quando na verdade você tem que pagar 1 milhão. Então, outra, você tem que ter alguém que confira, que seja responsável. A corretora pode ser multada em 300% do valor do câmbio se fizer algo errado ou algo ilegal, pode ser fechada, os donos podem ir presos. Então, é uma instituição financeira, de fato,
ela é uma instituição financeira, intermedia a operação, ela pode concorrer com o banco pode fazer direto. Os bancos, quando fazem direto sem corretora, tem a vantagem do spread ser maior. Por quê? Imagina que você vai fechar um câmbio e você fala com o Itaú. Chega lá no Itaú, você sozinho. Agora, quando você me usa, eu ponho Itaú, Bradesco e Santander. Eu já ponho mais 3 bancos que vão concorrer com o Itaú para te dar uma taxa melhor. Outra questão, lá no passado, quando você tinha Bamerindos, Unibanco, BCN, Mercante de São Paulo, Econômico, era muito melhor ainda, porque você tinha uma variedade de bancos, a corretora chegou a ter 80 operadores, só que os bancos foram comprando. E hoje, eu posso te garantir o seguinte, que o mercado hoje está na mão de 4 ou 5 bancos que dominam e muitas vezes manipulam o mercado. Infelizmente, essa é uma verdade, porque é óbvio, imagina você que você antes tinha 50 bancos, hoje você tem 4, 5. Você vai falar que esses bancos, eles trabalham em pró do importador e exportador?